Boa tarde. Novamente vamos dar início ao estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje abordaremos a temática Identificando o Inconsciente, que está no livro Em Busca da Verdade. Vamos fazer aqui a nossa rápida introdução com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel, uma passagem relativa à Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, no qual Emmanuel faz o seguinte comentário. Transformar-se-á o cristão devotado, não pelos sinais externos, e sim pelo entendimento, dotando a própria mente de nova luz, em novas concepções. O serviço de aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento. É muito importante analisarmos a variedade e profundidade de conhecimento que Emmanuel nos traz, mesmo num texto pequeno. Então ele começa dizendo, transformar-se-á o cristão devotado não pelos sinais externos. Exatamente. Porque pelos sinais externos, não poucas vezes, é que se evidenciam a hipocrisia dos comportamentos, a aparência, o verniz social. Não é por sinais externos que se identifica o cristão devotado. E ele continua. É pelo entendimento, dotando a própria mente de nova luz e de novas concepções. Emmanuel aqui se refere ao fato insubstituível da verdadeira transformação que deve começar no nosso íntimo, nos nossos hábitos mentais, na nossa nova maneira de refletir, agora pautada no Evangelho do Cristo. Então, dotando a própria mente de nova luz e de novas concepções, é todo o trabalho de renovação íntima, psíquica, que nós somos chamados a realizar, sobretudo, diante do passado de desequilíbrios e de conflitos que trazemos de nossas anteriores encarnações, que, aliás, está associada à nossa temática de hoje a respeito do inconsciente. Então, o serviço de aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento. Aqui, Emmanuel dá um fechamento disso que estamos abordando no seguinte aspecto. A transformação efetiva do nosso mundo interior, ele se dá pela aquisição do conhecimento novo e pela vivência, pelo esforço no bem. É a associação do conhecimento e do esforço da prática em vivenciar esse conhecimento que, de fato, nós adquirimos o aprimoramento mental e passamos a externar nas nossas ações e comportamentos aquilo que de fato já foi transformado no nosso interior. É esse o objetivo. Vamos então para o capítulo Identificando o Inconsciente, que faz parte do livro Em Busca da Verdade e está no capítulo 9 desta obra. Em razão da anterioridade ao corpo, o indivíduo traz armazenado no perispírito os contributos das vivências passadas, que se manifestam desde cedo, como tendências, aptidões, anseios ou conflitos, inquietações,
impulsos autodestrutivos e de sublimação. Então aqui logo no início nós separamos a introdução que Joana vai dando à temática do inconsciente, lembrando que ele se estabelece pelo conteúdo psíquico das nossas vivências passadas. Aqui referimos-nos ao inconsciente profundo. Há também o inconsciente da vida atual. O inconsciente da vida atual tem como características a base das experiências que vivemos na primeira, na segunda infância, e que delas não guardamos a lembrança consciente, mas que estão nessa parte da nossa mente, no inconsciente, e muitas vezes é gerador também de conflitos, de inquietações, de anseios. Então, esse é o primeiro entendimento que nós vamos recebendo a respeito do inconsciente. Carregando íncita no cerne das estruturas energéticas, o imago Dei lentamente indulo às conquistas dos espaços e à ampliação do entendimento de si mesmo e dos outros, a saída dos contornos limitados da organização cerebral. Joana vai colocando pinceladas a respeito do que já andou sendo trabalhado em relação ao psíquico, ao mental nosso, e aqui ela faz uma alusão, ainda na introdução da temática, de que nós carregamos íncita no cerne, ou seja, dentro da profundidade das estruturas energéticas do nosso psiquismo, a imago Dei, a imagem de Deus, aqui colocada em itálico, porque tem todo um sentido figurado que ela quer dar no contexto da exposição. Lentamente indulo as conquistas dos espaços, ou seja, o Cristo interno, o Deus interno em nós, ele é um fator estimulante, né, um motivador, a que nos dirijamos para frente. E essa frente é as conquistas dos espaços, a ampliação do entendimento de si mesmo e dos outros, a saída dos contornos limitados da organização cerebral. Isso abrange também, claro, todo o esforço de superação das necessidades puramente fisiológicas e inclusive das interações puramente abstratas do campo mental, direcionadas apenas nos fatores físicos transitórios. Ela continua: percepções de outras realidades, incluindo as de natureza paranormal, que muitas vezes encontram-se fixadas no superconsciente, facultando a descoberta do mundo da energia com as suas variações surpreendentes. Então, o psiquismo humano vai se aprimorando, vai se sensibilizando mais e abre campo às percepções das realidades paranormais, que muitas vezes encontram-se fixadas na superconsciência. A superconsciência, que é aquele elo do nosso campo mental a nos associar diretamente com a divindade, com as aspirações de espiritualidade, facultando a descoberta do mundo da energia e das suas variações surpreendentes. É interessante quando Joana faz essa referência ao mundo da energia, porque nós vivemos numa época onde os avanços tecnológicos, pelas modificações do uso da energia física,
tem alcançado patamares jamais imaginados. Quando nós atendemos ou usamos um celular, a internet, tudo por trás está uma imensa variedade do campo de energias trabalhada pelo homem nos avanços tecnológicos. Mas isso também se dá a nível psíquico, quando ela diz que essas percepções de outras realidades faz parte desse desdobramento das energias na superconsciência, com as suas variações surpreendentes. A mediunidade, inerente a todos os seres humanos, em diferenciado grau de desenvolvimento, influi no comportamento do ser psicológico, dando lugar a conflitos parapsíquicos, muitas vezes interpretados como pertencentes à realidade objetiva. É interessante o leque de abordagens que nós vamos sendo preparados para entrarmos na questão puramente do inconsciente, que é o tema central do nosso estudo. Então aqui Joana faz uma ponte em referência à mediunidade. E primeiramente dizendo a nós, inerente a todos os seres humanos, ligado por natureza a todos nós, quer seja a mediunidade mais expressivamente caracterizada na ostensividade, que é a mediunidade intuitiva, inspirada, mas sendo patrimônio de todos os seres humanos, em diferenciado grau de desenvolvimento. E o que é mais importante aqui que ela nos chama a atenção, influi no comportamento do ser psicológico, dando lugar a conflitos parapsíquicos e que muitas vezes é interpretado principalmente pelas pessoas que ainda não se abriram ao conhecimento da espiritualidade como sendo tudo pertencente à realidade objetiva, quando de fato nós sabemos que não é. Então Joana aqui faz uma referência ao fato de que, não poucas vezes, a criatura humana age, interage no mundo físico, sendo veículo do mundo espiritual. E nessas ações, ela é interpretada pelas pessoas que desconhecem a espiritualidade como tudo tendo origem no mundo material, no mundo físico. Mas, na verdade, não poucas vezes, os fatos que acontecem no mundo material têm sua verdadeira causa no mundo espiritual. E aqui nós nos referimos apenas às ações na área do comportamento e do psiquismo da criatura humana. O ser humano é, desse modo, muito mais complexo do que a dualidade psique-corpo, mente-matéria, nele se encontrando o espírito imortal e o seu envoltório perispiritual, encarregado da modelagem das formas físicas nas multifárias reencarnações, nas diversas, nas inúmeras reencarnações. Então, o ser humano é muito mais complexo, abrange uma multiplicidade de interações que não se limita à dualidade mente-corpo, mente-matéria. Porque no homem se encontra o espírito imortal, a sua mais profunda realidade. E o seu envoltório perispiritual. Aqui a referência ao corpo do espírito, encarregado da modelagem das formas físicas nas multifárias reencarnações. A busca interior não se pode deter na periferia da realidade física, mas penetrar no cerne do ser e das suas faculdades, ampliando o elenco de realizações com a visão do indivíduo indimensional, o self com seus atributos divinos. Então, essa busca interior
de maneira nenhuma pode se limitar à periferia da realidade física. Só as partes adjacentes ao mundo material. Não tem que penetrar no cerne, no íntimo do espírito, do psiquismo da criatura humana e das suas faculdades, ampliando o elenco de realizações com a visão do indivíduo indimensional, o indivíduo que ocupa diversas dimensões. Porque, na verdade, nós normalmente não atuamos apenas na dimensão material. Não poucas vezes, como já foi referido no próprio fenômeno mediúnico, há uma intercepção, há uma interpenetração de dimensões. Quando nós vamos dormir e nos desdobramos, passamos a atuar em dimensões diferenciadas e não apenas na dimensão física. O self com seus atributos divinos. O eu profundo, o si, que traz sementes provenientes da divindade em nós. A nossa abordagem a respeito do inconsciente, no presente item, refere-se ao coletivo e não ao individual, onde se encontram os mais antigos arquétipos e se sediam inúmeras emoções como o medo, a angústia, a ansiedade, a vida e a morte, e seus impactos no comportamento humano. Então, o que Joana está dizendo aqui é que, a princípio, a abordagem nesse capítulo do inconsciente se refere ao inconsciente coletivo, a princípio. Porque o inconsciente coletivo, que é matéria básica na psicologia e na psicanálise, aonde acreditam que a origem de diversas interações do psiquismo humano, quando não encontrada na própria criatura, na experiência encarnatória atual, no consciente ou no inconsciente atual ou no subconsciente, tem origem no inconsciente coletivo. E o que seria ou é esse inconsciente coletivo? Todo um campo energético real que envolve a Terra e que é o resultado de tudo aquilo que o homem já pensou e fez ao longo de diversas gerações. Essa energia sutil que se estende pelo éter, por toda a atmosfera, ela não desapareceu. E muitas vezes a criatura humana interagindo com esse campo de energias aonde, pelas experiências que essa humanidade teve ao longo de diversas gerações, subsídios para o crime, para o vício, para o desequilíbrio, algumas vezes para as virtudes, mas de forma menos frequente. Então esse inconsciente coletivo, ele seria exatamente o responsável por algumas atitudes que a criatura humana tomaria, ou por certos estados emocionais ou psíquicos, cuja causa, não estando nele, estaria nesse inconsciente coletivo, aonde se encontram os mais antigos arquétipos, os mais antigos modelos de hábitos e de condicionamentos, e onde se sediam, claro, as diversas emoções que a criatura humana já viveu ao longo de diversas experiências encarnatórias. Os subsídios, como nós vemos, mais predominantemente alinhados às emoções pesadas, difíceis, negativas. Abarcando o conhecimento geral dos acontecimentos do passado, responde por inúmeros conflitos que assaltam a criatura humana, revelando-se especialmente nos sonhos repetitivos, simbólicos, cuja interpretação, além de complexa, constitui um grande desafio. Então, Joana, ainda abrangendo dentro do conceito predominante na psicologia e na psicanálise,
o fato de que esse inconsciente coletivo abarca, envolve, engloba o conhecimento geral dos acontecimentos do passado e que muitas vezes, em inúmeros conflitos que a criatura humana tem, teria sua origem nesse inconsciente coletivo. Nele também a raiz para sonhos repetitivos, simbólicos e de difícil interpretação. É ele o responsável pelas imposições sobre a consciência, comandando-a quase, assim dando lugar à existência dos arquétipos, que são as suas seguras manifestações, enquanto a consciência é apenas uma pequena parte da realidade. Ele é a quase totalidade. Vejam, aqui nós percebemos uma grande advertência para todos nós. De fato, o material do inconsciente coletivo, associado ao inconsciente individual que cada um de nós traz, é o responsável, o principal responsável, por inúmeras atitudes e ações que a criatura humana toma. Por isso, a revelação espírita e a psicologia de Joana de Ângeles, que nós estamos aqui estudando, destaca tanto a necessidade de estabelecermos padrões de hábitos novos, sobretudo associados à aquisição de conhecimentos renovadores, de interação com as revelações espíritas, aonde passamos a estabelecer novos padrões de comportamento e de atitudes, criando novos condicionamentos para substituir os condicionamentos antigos. E também para evitar de sermos tão vítimas de nós mesmos. Porque todas as ações desastrosas, todos os comportamentos súbitos e impensados, que trazem, não poucas vezes, dor e sofrimento à criatura humana, é proveniente desse inconsciente que não foi suficientemente trabalhado nem ressignificado. Então, a consciência atual é responsável por uma parte pequena desse imenso manancial de energias que nos envolvem e que muitas vezes estimulam ações e atitudes desequilibradas do homem. Agora, nós vamos entrar de fato na questão do inconsciente, à luz da psicologia de Joana. Numa análise moderna, tendo por alicerce os conceitos reencarnacionistas, pode-se afirmar que essas fixações que pertenceriam aos tempos passados também resultam de experiências que foram vividas pelo self, nas épocas e situações, nos povos e culturas que tem arquivados. Vamos analisar. Joana está dizendo o seguinte, olha, em vez de ficar acusando o inconsciente coletivo, o que se pode deduzir à luz dos conhecimentos reencarnacionistas é que, normalmente, esse inconsciente coletivo que interfere em determinado padrão de comportamento ou de emoção da criatura humana teria ou tem a ver com os arquétipos e com o inconsciente passado no qual esse mesmo espírito esteve interagindo. Aqui é um chamado grande à nossa responsabilidade pessoal. Nada de culpar inconsciente coletivo, nada de achar que os problemas que nós trazemos na nossa emoção, no nosso psiquismo, é porque somos vítimas de influências externas. Na verdade, a característica mais determinante é o que nós fizemos no passado, nas nossas
reencarnações. Porque esse material também, que não deixou de fazer parte desse grande inconsciente coletivo, faz parte muito mais incisiva do inconsciente individual nosso. Daquilo que atualmente enfrentamos em termos de traumas, de complexos, de dificuldades em termos psíquicos ou emocionais. A causa, de fato, vem do nosso passado. Bom, meus irmãos, esse tema nós ainda iremos concluir no nosso próximo estudo. Aqui fizemos uma introdução, um início de como Joana vai começar agora a tratar a questão do inconsciente, à luz da psicologia espírita. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o nosso próximo estudo. Uma boa tarde a todos.